Você já teve o seu artigo de revisão sistemática rejeitado numa revista, num periódico internacional? Nesse vídeo eu vou falar sobre os 3 principais motivos que fazem com que o seu artigo seja rejeitado. Fique comigo até o final para você acompanhar. O meu nome é Viviane Castro, eu sou sócia do Instituto de Pesquisa Capel Castro e nesse vídeo eu vou falar sobre os 3 principais motivos que fazem com que o seu artigo de revisão sistemática seja rejeitado. São 3 os principais motivos que implicam numa rejeição de um artigo num periódico científico. O primeiro é uma pergunta de pesquisa mal elaborada, mal definida. Você já reparou que quando você não consegue fazer uma pergunta de pesquisa específica, que faz uma pergunta clara, exata sobre um determinado assunto, fica aquele periódico, aquela pesquisa confusa, sem ao menos entender o que é que está sendo o objetivo daquele trabalho? Então, esse é um grande problema. Então, a primeira coisa, realmente seguir uma pesquisa clara, uma pergunta clara, com a possibilidade de resposta mais específica sobre uma determinada variável. Outra situação também que tem a ver com a falta de clareza é o fato de você já ter na literatura pesquisas que falam sobre aquele assunto. Então, tenha em mãos um assunto que está sendo pesquisado pela primeira vez. Preze pelo ineditismo daquele determinado trabalho científico. Um segundo motivo que faz com que as revistas recusem o seu artigo é a falta de rigor metodológico. Numa revisão sistemática, por exemplo, você precisa seguir um guideline chamado Prisma. Caso você siga todos os itens do Prisma, com certeza o seu rigor metodológico ele vai ficar elevado e provavelmente você vai ter o seu artigo muito mais valorizado quando ele for avaliado pelos editores da revista. Então, esse é uma outra questão também. Então, é o segundo motivo. Como terceira razão, você precisa ter a qualidade da sua escrita muito elevada também para que você seja bem avaliado. Então, você não pode ter erros gramaticais. Você precisa evitar problemas na estrutura do artigo, como tabelas mal feitas, figuras sem nitidez e muitas vezes também o inglês ruim. O inglês é um problema muito sério. Então, nesse vídeo eu falei um pouquinho aí sobre os 3 principais motivos que fazem com que o seu artigo seja recusado numa revista de periódico internacional. Então, são eles: falta de rigor metodológico, pergunta muito ampla ou pouco específica e uma escrita ruim. A qualidade, do seu trabalho, da escrita do seu trabalho ser muito ruim. Não sofra com uma recusa do seu artigo científico. Venha para o Instituto de Pesquisa Capel Castro e aprenda conosco como fazer isso com facilidade, com tranquilidade e tenha o seu artigo publicado numa revista de periódico internacional.